Olá pessoal, tudo bem com você? Então, conforme eu falei no vídeo anterior sobre a minha trajetória em concursos públicos, eu disse que eu ia gravar um vídeo sobre os órgãos que compõem a segurança pública do nosso país. Tá, Jéssica, mas se você vai dar dicas sobre concursos públicos e tal, por que esse conteúdo agora? Porque, como eu sou agente de polícia, eu sei que o objetivo de muitas pessoas é fazer concurso para a área de segurança, é fazer concurso para a polícia. E eu percebo que tem muita gente que quer a polícia, mas tem dúvidas sobre o que cada polícia faz. Então, por esse motivo que eu estou gravando esse vídeo, explicando sobre os órgãos que compõem a segurança pública no nosso país. Mas antes de começar, já vou te pedir, se inscreve aqui no meu canal. Eu estou começando e eu preciso desse apoio de vocês. E dá like no vídeo, tá? Que isso me ajuda, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar. A gente vai falar em órgãos de segurança pública, certo? Quando a gente começar a dissecar cada órgão, vocês vão perceber que as atribuições deles, elas se complementam. Atribuições, o que é isso, prof? Atribuições são as funções. Ah, a prof está falando em competência, a competência da polícia. Não. Seria, mas vamos usar o termo técnico correto. Atribuição é o termo que é o mais adequado para ser utilizado quando a gente fala em órgãos do Poder Executivo. Quando a gente está falando em órgãos do Poder Judiciário, aí a gente usa o termo competência. Ah, aquele juiz é competente para julgar tal causa. Ah, aquela juíza é competente para julgar tal causa. Então, quando a gente for falar, aquela delegacia tem atribuição para investigar tal crime, tá? Combinado? Então, a gente já começa a falar certinho, né? E, claro, outra coisinha antes da gente falar propriamente dos órgãos de segurança. Vocês vão perceber, se vocês forem lá no artigo 144, é o capítulo 3 da nossa Constituição Federal, que fala sobre os órgãos de segurança pública, vocês vão perceber que no capítulo anterior trata-se sobre as Forças Armadas. Tá, prof, mas a gente não ia falar sobre órgãos de segurança? Sim, mas tem gente que ainda não entendeu bem aonde que as Forças Armadas se encaixam nisso. Então, vamos fazer essa breve pincelada, que eu tenho certeza que vai servir de esclarecimento aí para muito estudante, tá ok? Então, vamos começar pelas Forças Armadas, que está lá no artigo 142, tá bom? Ah, outra coisa, tá, prof, mas beleza, você falou que o artigo 142 fala das Forças Armadas. Artigo 144, Segurança Pública. E o 143? Sobre alistamento. Basicamente, ele vai falar que o alistamento ele é obrigatório e quando ele vai ser facultativo, tá? Ou seja, o alistamento nas Forças Armadas. E aí, passa para o capítulo seguinte, que é o da segurança pública. Então, o que a gente precisa saber sobre as Forças Armadas? As Forças Armadas, ela é uma instituição, né? A Força Armada, ela é uma instituição nacional e permanente. Ou seja, ela não vai se dissipar, tá? Ela não tem como ser desintegrada. Ela faz parte do nosso país. E quais são as instituições que formam as Forças Armadas? A gente tem 3. A gente tem a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. E qual é o objetivo das Forças Armadas? Por que as Forças Armadas foram criadas? Para proteger a nossa pátria, para proteger o nosso país. E aí a gente vai falar em soberania dos estados, né? Quando a gente fala em soberania dos estados, a gente está usando o termo estado para país, tá? E não de estados membros, né? De estados dentro de um país, tá ok? Então, o que é essa pátria? O que faz parte? As Forças Armadas, elas vão defender o nosso território, né? E o nosso território, ele não é só o solo, ele também é o mar territorial. O mar territorial, na verdade, a gente vai acabar falando
dele lá em direito penal, né? Quando a gente vai falar e até onde que se aplica a legislação, né? Então a gente tem o nosso território é o solo, aí o mar, uma parte que é o mar territorial, que a gente tem uma metragem, e respectivamente o seu espaço aéreo. Então tudo isso as Forças Armadas é que cuidam. E aí eu não preciso dizer que a aeronáutica é o solo, a aeronáutica esquece. O exército é o solo, a aeronáutica é o ar e a marinha é o mar, né? Olha, o prof foi falar e se encabulou. Ah, meu pai, vamos lá. Então, como o objetivo das Forças Armadas é a garantia da lei e da ordem, eu vou citar um exemplo para vocês de uma situação em que vai se utilizar das Forças Armadas. Primeiro, o estado de sítio, né? Houve uma guerra no país. Quem que vai nos representar, né? Inicialmente, é as Forças Armadas, né? Agora, vamos ver um caso mais prático aí, que aconteceu não faz muito tempo, em 2017, no estado de Espírito Santo, que a polícia militar daquele estado, ela queria reivindicar melhores condições de trabalho, principalmente salário, e eles paralisaram as atividades. Eles basicamente fizeram uma greve, certo? E aí tem toda uma questão na Constituição que para os militares é vedado o direito à greve e tudo mais, né? Mas não vamos entrar nesse contexto. A única coisa que eu quero citar aqui é que essa paralisação, vocês vão lembrar, gente, na mídia. Vocês lembram os repórteres faziam imagens das pessoas sendo saqueadas na rua, sendo vítimas assim de crimes à luz do dia, como se fosse uma cena assim de surreal, uma cena tipo de guerra, de conflito, né? E tanto é que naquele período ali foi um período bem curto de tempo ali, que durou mais ou menos 1 mês e meio por aí, e aumentou muito os crimes, as mortes aumentaram em torno de 215 pessoas que sofreram essas mortes violentas. Então, como a situação ficou insustentável, o que a nossa União fez, né? O nosso presidente fez? Colocou soldados lá para manter a ordem pública, para fazer se cumprir a lei. Tanto é que assim, começou a dar início a isso, foi no dia 6 de fevereiro, parece que o presidente colocou, né, esses soldados lá, e ficaram até final de março, se eu não estou enganada, pelo que eu vi na reportagem, e foram movimentados mais de 3.000 soldados nesse período, né? Então, para vocês verem como as Forças Armadas, elas também têm essa atuação na lei e na ordem, mas vão ser em casos mais esporádicos, porque o objetivo deles é proteger o nosso território, é proteger o nosso país. E em alguns casos, eles vão atuar nessa parte da ordem pública, ok? Então, sabendo agora, né, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, de como que eles fazem parte das Forças Armadas e qual é a importância dessa para o nosso país, a gente vai entrar, sim, nos órgãos de segurança pública. Ei! Vamos lá. Então, o artigo 144 da Constituição, ele traz que os órgãos da segurança pública são responsáveis pela preservação da ordem pública, né? E da incolumidade das pessoas e dos seus patrimônios, né? Então, qual que é a função? Proteger o patrimônio das pessoas, da sociedade, proteger as pessoas, proteger a ordem. Esse é o objetivo dos órgãos de segurança pública. E aí, esse artigo, ele é um rol taxativo. O que a gente chama em rol taxativo? Ele não é exemplificativo, tá, prof? Explicou muita coisa. Taxativo, se exauriu, é aquilo ali. O nosso legislador, ele disse, os órgãos de segurança pública são esses que eu vou citar aqui, nesses 6 incisos, que até 2019 eram 5, e agora a gente vai falar sobre isso. Mas ele citou exatamente aqueles incisos ali. Então, os órgãos de segurança pública são aqueles, é taxativo, tá? Não podem ser incluídos mais, a não ser que depois o legislador faça por emendas constitucionais, que a gente vai verificar o caso, tá? Mas então a gente tem aqui 6 incisos.
E esses 6 incisos vão trazer quem são os órgãos de segurança pública do nosso país, certo? Vamos começar? Primeiro, Polícia Federal. Segundo inciso, Polícia Rodoviária Federal. Terceiro inciso, Polícia Ferroviária Federal. Quarto inciso, Polícia Civil. Quinto inciso, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. Até 2019, eram esses 5 incisos. A partir de 2019, foi instituída uma emenda constitucional que trouxe o inciso 6º. Quem é o inciso 6º? As polícias penais, né? Então, polícias penais daí federais, estaduais e distritais, né? Que no nosso caso a gente tem o Distrito Federal, né? Então, vamos continuar. Após citar esses órgãos que compõem a segurança pública do nosso país, certo? Vamos recapitular? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e Polícias Penais. Eu me atrevo a dizer que nenhum desses órgãos é mais importante que o outro. Como assim, Jéssica? Você quer dizer que a Polícia Federal não é mais importante que a Polícia Civil? Não. Tá, mas por que você está falando isso? Porque elas não são órgãos que têm hierarquia um sobre o outro. A Polícia Civil não deve satisfações para a Polícia Federal. A Polícia Militar, por ser uma polícia ostensiva, que a gente vai chegar nisso, não deve satisfações para a Polícia Rodoviária Federal, porque ela é federal. Cada órgão cuida do seu trabalho, da sua atribuição. E é por isso que eles se complementam. Nenhum é mais do que o outro. Cada um tem a sua atribuição para manter a sociedade em segurança, para manter a ordem pública. E eu até coloquei um exemplo aqui para lembrar, para conversar com vocês, que a gente poderia comparar os órgãos de segurança pública com os órgãos do corpo humano. Para citar essa questão da importância, né? Mas aí, claro, vai ter aí os profissionais da saúde que vão dizer que o coração é mais importante que o fígado e é mais importante que o pâncreas. Não é isso. Mas se não tiver o fígado e nem o pâncreas, o corpo entra em falência. É basicamente isso que eu quero dizer, né? Os órgãos de segurança pública são assim como os órgãos do corpo humano. Cada um tem uma atribuição perante a Constituição Federal. Isso quer dizer que um complementa o trabalho do outro. Todos são extremamente importantes. Tá legal? Então, a gente vai ter que falar sobre a atribuição. Qual é a atribuição de cada órgão? Certo? E para deixar mais didático, né, para que vocês consigam compreender, deixa eu só dar um aqui, que tá me avisando que tá acabando a bateria do celular. Então, só para dar continuidade aí e facilitar a compreensão, a gente pode dividir os órgãos de segurança em 2 partes. A polícia judiciária, que seria a polícia investigativa, a polícia que tem um cunho repressivo, e a gente tem a polícia administrativa, que seria também chamada de polícia ostensiva. Tá. Então, vamos começar pela polícia judiciária, certo? Quem é a polícia judiciária, ou seja, a polícia investigativa, repressiva? Polícia Federal e Polícia Civil, né? Enquanto as polícias administrativas, por assim dizer, as ostensivas, são polícias militares, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, né? O que dá para dizer? Qual que seria a diferença entre elas? A polícia ostensiva, ela atua prevenindo o delito, né? E também reprimindo ele instantaneamente. Já a polícia judiciária, ela vai agir a partir de que ocorreu esse ilícito penal. Vamos para um exemplo, para ficar mais claro? Vamos usar o exemplo das nossas polícias estaduais, que a gente vai depois secar um pouco mais isso. Mas, polícia militar é a polícia ostensiva.
Ostensivo o seu objetivo é aparecer, é mostrar. Mas qual é o objetivo da ostensividade? É mostrar para o criminoso assim: eu tenho motocicletas na rua patrulhando, eu tenho viaturas, que é a radiopatrulha, eu tenho cavalos, que a gente tem a cavalaria na polícia militar, eu tenho policiais fardados andando a paisana, caminhando. Qual que é o objetivo disso? É a ostensividade, é mostrar a presença. O policial está prevenindo que crimes ocorram. Por quê? Se tiver alguém mal intencionado querendo cometer um crime, opa, pode ser que tenha um policial ali. Esse seria o objetivo do ostensivo, certo? Então, como assim? Então aí é na prevenção, certo? Mas quando que ele atua na repressão, sendo que a polícia judiciária também atua na repressão? Como assim? Não entendi. O policial está patrulhando. Rádio patrulha. Ocorrência de roubo na farmácia tal. Chegam lá, os caras estão fugindo, eles abordam os caras. Então, a gente vai falar aí na prisão em flagrante que a gente tem do cometimento, né, do ilícito, quando está sendo cometido ou quando acabou de cometer, né? Abordou eles, pegou eles em flagrante. O que acontece? Reprimiu o crime. O que a polícia vai fazer? Levar para a delegacia de polícia. Levar para a polícia civil. Que vai fazer o quê? Ela recebeu após o ilícito. Então, a partir do conhecimento, a partir do ilícito, é que ela toma ponte. Que é o quê? O delegado vai receber a ocorrência, vai verificar, né, se há a justa causa, se há os indícios de autoria, de materialidade, e aí vai, não, vamos lavrar o flagrante. Lavra-se o flagrante, a partir desse momento que a polícia militar entrega para a polícia civil, acaba o trabalho da polícia militar. Acaba o trabalho daquela polícia ostensiva e repressiva. Começa seu trabalho da polícia judiciária, que vai lavrar o flagrante. Ah, é um crime que cabe fiança? O delegado vai arbitrar a fiança. A pessoa pagou? Beleza, vai ser exposta em liberdade, né? Mediante fiança. E aí depois o APF vai para o fórum. Não, a pessoa não pagou ou é um crime que não cabe fiança. O que vai acontecer? Esse preso vai ser conduzido para o presídio, né, que somos nós, Polícia Civil, que vamos conduzir. Acabou por aí o trabalho da Polícia Civil? Não, não acabou. A gente vai mandar para a distribuição do fórum, que vai encaminhar para o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público é o autor da ação penal, certo? Ele é a parte interessada, ele é o autor. Então, não tá bem desenrolada essa situação. Eu preciso que vocês ouçam tal testemunha, eu preciso que vocês ouçam tal vítima, não foi solicitado perícia, por exemplo. Exemplos, tá? Que são as diligências. Então, mesmo após a Polícia Civil ter lavrado o flagrante e ter encaminhado, o Ministério Público pode entender que tem diligências que têm que ser cumpridas. E aí, baixa para a delegacia. Aí, beleza. O Ministério Público ofereceu a denúncia. Vai pro fórum, agora vai realmente para um juiz de direito que vai julgar. Tá, o juiz lá durante o processo, não, preciso de mais cumprimento de diligências. Então, a polícia judiciária, a polícia civil, ela vai estar atuando o tempo todo, tá? Um exemplo, polícia militar pegou um caso de um tráfico, por exemplo, trouxe para nós. Isso não quer dizer que esse APF não vai se transformar no inquérito policial e que a delegacia especializada não vai dar continuidade na investigação para apurar aquele grupo, aquela organização criminosa que vem de tráfico. Entendeu? Então, eu dei esse exemplo prático para que você consiga entender a linha tênue entre o trabalho de uma polícia ostensiva e de uma polícia judiciária, certo? Então, já falei, né, sobre a ostensividade, o caráter dessa coisa da viatura, né? Por que um policial tem que andar, um policial ostensivo tem que andar fardado, né? Para que ele seja visualizado, seja visto e automaticamente se previne crimes, certo? E por esse motivo eu afirmo novamente o que eu citei antes. O trabalho da Polícia Militar não é mais importante que o da Polícia Civil e vice-versa. O trabalho da Polícia Civil não é mais importante que o trabalho da Polícia Militar. Os trabalhos se complementam. Tá legal?
Beleza. Uma outra situação aqui, que aí me perguntam, tá, Jéssica, mas por que o trabalho da Polícia Militar se destaca muito mais do que o trabalho da Polícia Civil? Justamente pela natureza deles. Justamente pelo policial militar ser um trabalho ostensivo, ele vai se destacar mais, porque o objetivo dele é ser visualizado. Agora, analisa o trabalho da Polícia Civil, que é investigar crimes, investigar organizações criminosas, investigar autores de roubos, furtos, estupros, violências, infinidades, homicídios. Eu não posso chegar na rua, tô investigando aquele caso ali daquele roubo, aquele estupro lá, tô procurando o autor do crime. Desculpa fazer essa encenação, mas é basicamente isso. Você vai investigar na moita, escondido. O nosso objetivo não é usar roupas que demonstrem na rua que a gente está investigando, senão as investigações não surtiriam efeito. E é por esse motivo que a Polícia Civil não aparece tanto. E a gente vai aparecer nos resultados. A diferença é que os nossos resultados demoram mais tempo para aparecer. Por quê? Porque, eu recebi informação de um tráfico, eu tenho que instaurar um inquérito, eu tenho que investigar, eu tenho que fazer relatório, aí eu vou mandar para o fórum, para daí o juiz poder me autorizar um mandado de prisão ou um mandado de busca. Então, é um trabalho mais minucioso, mas não é um trabalho que eu digo que é mais importante, porque todos os trabalhos são importantes, eles se complementam, lembra? E, para concluir então, né? Vamos só finalizar ali, porque eu citei os 6 incisos de órgãos, tá, Jéssica? Você focou na Polícia Civil e na Polícia Militar e não falou dos outros. Então, basicamente é o seguinte, a gente tem a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária. O que ela vai investigar e reprimir? Infrações penais, tá? Por que infração? Porque pode ser tanto crime ou contravenção penal, né? E sejam infrações de repercussão interestadual ou internacional, tá? Ou quando aquele crime ele precise de uma repressão uniforme. Mas, enfim, lendo na Constituição lá, vocês vão conseguir entender, tá? Basicamente, são infrações que têm uma amplitude muito maior no que diz respeito ao território. É de interesse da União reprimir. Um exemplo, um tráfico internacional de drogas, um tráfico interestadual de drogas. Quem que vai cuidar? A Polícia Federal. Agora, a Polícia Civil, ela é meio que residual. Ela vai atuar na investigação e na repressão das infrações penais que não sejam atribuição da PF. Basicamente isso. E também não vai investigar os crimes militares, tá? Quem investiga crime militar é a Polícia Militar, tá ok? Então, basicamente sobre a Polícia Judiciária é isso. E sobre a Polícia Ostensiva, a gente tem a PRF, né, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Qual é a atribuição desses órgãos? Patrulhamento ostensivo nas rodovias federais e ferrovias federais, tá? Esse é o objetivo desses 2 órgãos. E é claro, patrulhamento é o que automaticamente está prevenindo que crimes ocorram, né? Até porque se um tráfico de drogas, que comumente ocorre em rodovias, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer o quê? Vai prender em flagrante, vai trazer para a Polícia Civil, né? Quando for, no caso, estadual, né, ou municipal, essa situação de tráfico de drogas, tá ok? Com relação, então, à PM, aquilo que a gente falou, patrulhamento ostensivo, né, e preservação da ordem pública, os bombeiros, todas as atividades que estão previstas na lei e também as atividades de defesa civil, tá? E polícias penais que foram incluídas, né, no inciso 6º, que basicamente é a segurança dos estabelecimentos prisionais penais, né? Outra situação, vale a gente citar que a Constituição Federal, ela não incluiu expressamente as guardas municipais como órgãos de segurança pública, tá? Lembra que eu falei que o artigo 144 ele é taxativo?
Então, se eles não colocaram lá nos 6 incisos que a Guarda Municipal é um órgão de segurança pública, ela não é, tá? Então, o que a nossa Constituição traz é que os municípios podem criar as suas guardas municipais com o objetivo de resguardar os seus patrimônios, proteger os seus bens, os seus serviços e suas instalações. Tá legal? Então, gente, seria isso para falar sobre órgãos de segurança. A gente aí tá indo para um vídeo aí de meia hora. Então, mais uma vez aí, se você gostou desse material, gostou desse conteúdo, se inscreve aqui nesse canal, dá like nesse vídeo, tá? Isso com certeza vai me ajudar muito. E a gente já vai logo pro próximo vídeo, que a gente vai falar sobre a atuação da Polícia Civil na repressão das infrações penais. Olha que tema bacana. Então, vem comigo, que eu tenho certeza que você vai gostar do material. Boa noite, galera!